a cerimônia de outorga do título de professor emérito ao ministro Antônio José de Barros Levenhagen, do Tribunal Superior do Trabalho. Convidamos para entrar no auditório Barbosa Lima Sobrinho os senhores dirigentes das Faculdades Integradas Zélia Alonso. Primeiro coordenador do curso de radialismo, professor José Augusto Neto. O coordenador do curso de Relações Públicas, professor Anderson Ortiz. O coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, professor Romualdo Aires. A coordenadora da Escola de Pós-Graduação, professora Maria Paulina Gomes. A coordenadora acadêmica da faixa, a professora Denise Azeredo. E a coordenadora do curso de jornalismo, professora Ivana Gouveia. Neste momento, convidamos as autoridades para compor a mesa diretiva. O diretor-geral das Faculdades Integradas Zélia Alonso, Dr. Paulo César Martinez Alonso. A presidente da Organização Zélia Alonso de Educação e Cultura, professora Márcia Regina Alonso Pfeister. Sua Excelência, o senhor ministro Antônio José de Barros Levenhagen, do Tribunal Superior do Trabalho. O excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, do Tribunal Superior do Trabalho. E o coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, o advogado Luiz Gonzaga Pinto da Gama, professor Marcelo Turra. Por favor, peço aos coordenadores, às autoridades. Registramos mensagens recebidas e que parabenizam o ministro por essa outorga. Da desembargadora Ana Maria Soares de Moraes, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região. Da desembargadora Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região. E agradecemos também a presença de todos nesta noite solene, dando início à cerimônia de outorga do título de professor emérito ao ministro Antônio José de Barros Levenhagen, do Tribunal Superior do Trabalho. Pedimos que, neste momento, todos desliguem os celulares na medida do possível, mantenham o modo silencioso. E pedimos a todos que fiquem em posição de respeito, de pé, para a execução do hino nacional do Brasil.
Convidamos o diretor-geral das Faculdades Integradas, L. Alonso, doutor Paulo César Martinez Alonso, para, em nome do corpo docente, discente e técnico-administrativo da instituição, saudar Sua Excelência, o senhor ministro Antônio José de Barros Levenhagen, do Tribunal Superior do Trabalho. Na sequência, o professor Paulo Alonso fará a outorga do título de professor emérito. Senhora Presidente da Organização L. Alonso de Educação e Cultura, Márcia Alonso, Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, do Tribunal Superior do Trabalho, Excelentíssimo Senhor Ministro Antônio José de Barros Levenhagen, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Professor Marcelo Turra, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Hélio Alonso. Boa noite a todos. As Faculdades Integradas Hélio Alonso recebem nesta noite memorável e de grande júbilo para a comunidade acadêmica a presença do excelentíssimo senhor ministro Antônio José de Barros Levenhagen, que integra a mais alta Corte da Justiça do Trabalho do Brasil, o Tribunal Superior do Trabalho. Certamente a vinda de Vossa Excelência à nossa instituição de educação superior, que completa este ano 45 anos de existência, será sempre lembrada por todos os que, neste momento, se fazem presentes neste auditório Barbosa Lima Sobrinho, inaugurado por ele próprio quando exercia a presidência da Associação Brasileira de Imprensa. Filho de Antônio José de Souza Levenhagen, jurista, escritor, jornalista, professor e juiz de direito de Minas Gerais, e Teresa de Barros Levenhagen, o ministro nasceu em Baependi, cidade conhecida por suas belezas naturais, por ser terra da beata Inhaxica e remanescente do chamado Ciclo de Ouro de Minas. Seu pai, Antônio José de Souza Levenhagen, deixou exemplos que permanecem vivos por meio de seus ensinamentos jurídicos, nas lições de honestidade, dever cívico e de humanidade, bem como na trajetória igualmente vocacionada de seus filhos, o ministro Barros Levenhagen e o desembargador Carlos Augusto Levenhagen, integrante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Já Dona Teresa era uma mulher cordial, de fino trato, bondosa, generosa, atributos pelos quais era reconhecida por todos o que tiveram o raro privilégio de com ela conviver. Importante por oportuno ressaltar que o juiz Levenhagen foi um homem empreendedor, mas sua vocação sempre foi a magistratura e o magistério, tendo jamais abdicado da sua função. Sua formidável dedicação o projetou nacionalmente e nos premiou com grandes obras jurídicas de forma didática, objetiva, clara, nas áreas do direito civil e do direito processual civil. Aliás, o magistrado mineiro, pai do nosso ministro, faleceu enquanto lecionava na faculdade ministrando aulas. Morreu fazendo o que mais gostava, que era ensinar, transmitindo assim seu vasto conhecimento jurídico para todos e que dele tiveram a oportunidade de ser seus alunos. Fico aqui, ministro Levenhagen, registradas também nossas homenagens ao nosso saudoso juiz e mestre Levenhagen. O ministro Barros Levenhagen se formou em Direito em 1975, pela Faculdade de Direito de Varginha, Minas Gerais. Ingressou na Magistratura do Trabalho da 2ª Região por concurso público,
tendo sido empossado como juiz substituto em junho de 1980. Foi promovido por merecimento a juiz titular da primeira vara do trabalho de Guarulhos, São Paulo, de onde se removeu a pedido sucessivamente para as varas do trabalho de Taubaté e Cruzeiro, ambas no estado de São Paulo. Em 1986, removeu-se para o recém-criado Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, tendo sido promovido por merecimento a juiz daquela corte em janeiro de 1993, onde presidiu a primeira turma do biênio 95-96. Foi diretor-presidente da Escola da Magistratura da 15ª Região no biênio 97-98. Foi também membro do Ministério Público, atuando como promotor de justiça da comarca de Passa Quatro, Minas Gerais, e juiz de direito concursado de Minas Gerais. Foi ainda professor de Direito Constitucional, Direito Processual Civil e Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Varginha. Em 1999, o desembargador Antônio José de Barros Levenhagen foi nomeado ministro togado do Tribunal Superior do Trabalho no dia 14 de outubro. O ministro foi diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho entre março de 2009 e março de 2011. Ocupou o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho no biênio 2011-2013, o de vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho no ano de 2013, tendo sido eleito presidente do Tribunal Superior do Trabalho para o biênio 2014-2016. Assim, aliás, diga-se de passagem, um dos mais destacados presidentes daquela corte. Dentre tantas, é autor da obra Fiança Criminal, edição esgotada, colaborador em obras jurídicas coletivas e articulista em revistas especializadas em direito, homenageado com o lançamento de obras coletivas, Direito Coletivo do Trabalho, em uma sociedade pós-industrial, coordenada pelos juízes da 15ª Região, Tarso José Lidotti e Francisco Alberto da Mota Peixoto Jordânio, e conciliação judicial individual e coletiva e formas extrajudiciais de solução dos conflitos trabalhistas, coordenada pela desembargadora Ana Paula Pellegrini Lockman e a juíza do trabalho Adriana Campos de Souza Freire Pimenta. O ministro Levenhagen tem especialização em Direito do Trabalho, em Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho. Foi paraninfo de numerosas turmas de formandos em Direito pelo Brasil afora, inclusive o Centro Universitário de Brasília, de onde vim para assumir a direção geral da Faculdade Hélio Alonso. Foi homenageado por quase todos os tribunais regionais do trabalho. Foi agraciado com a grande medalha da Inconfidência Mineira pelo governo do Estado de Minas Gerais, com a medalha Professor Doutor Antônio José de Souza Levenhagen pela Faculdade de Varginha, com a medalha do Pacificador pelo comandante do Exército Brasileiro. Foi condecorado com a Ordem de Rio Branco pela Presidente da República, com a Ordem do Mérito Judiciário Militar no grau Gran Cruz pelo Superior Tribunal Militar, com a Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios no grau Grão Colar, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e pelo Colar do Mérito da Corte de Contas do ministro José Maria Alckmin, pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O ministro Levenhagen também foi condecorado com a medalha de mérito desembargador Rui Gautier de Vilhena, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e agraciado com a medalha condecorativa desembargador Guido de Andrade, pela Associação dos Magistrados Mineiros. Recebeu o grande colar de mérito legislativo municipal pela Câmara Municipal de Belo Horizonte e o troféu Dom Quixote pela revista Justiça e Cidadania, e acaba de integrar a Academia Brasileira de Direito do Trabalho como primeiro membro honorário. Aqui no Rio de Janeiro, em 2006, recebeu a medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa. Nessa solenidade, sob a presidência do então deputado Caetano Amado, por deferência especial do parlamentar fluminense, eu usei a tribuna do Parlamento do Estado para saudar Sua Excelência o ministro Levenhagen em um plenário repleto de autoridades dos três poderes da República. 10 anos depois dessa cerimônia, havida em nossa Assembleia Legislativa, a faixa concede o merecido título de professor emérito ao ministro Barros Levenhagen. Convém sublinhar que esse título é concedido de forma rigorosa
e somente aqueles profissionais que se destacaram em sua área de atuação pela relevância ou magnitude de sua produção e atividade científica, desfrutando de grande reconhecimento pela comunidade acadêmica. Trata-se da maior honraria existente no meio acadêmico. E essa outorga nada mais é do que um justíssimo reconhecimento à atuação de Vossa Excelência em prol da magistratura do trabalho, na defesa dos direitos do trabalhador, na busca incessante por novas conquistas sociais. Há que se enaltecer a inteligência viva, brilhante e lúcida de Barros Levenhagen, que tem interesse em temas como hipnose e psicanálise e leu toda a obra de Freud. Aliás, o psicanalista austríaco Sigmund Freud dedicou-se principalmente ao livro A Interpretação dos Sonhos. Hoje, as leituras do ministro ainda passeiam por áreas como filosofia, sociologia, história e literatura em geral, mas, sobretudo, pelos livros jurídicos. Em depoimento à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, da qual foi diretor de 2009 a 2011, o ministro afirmou que as decisões dos juízes não podem ser simplesmente pontuais, mas devem considerar as consequências econômicas e as consequências sociais. O desafio, segundo o ministro Levenhagen, é conciliar a valorização social do trabalho com a livre iniciativa. Durante 11 anos, fui reitor da Universidade da cidade. E, nesse período, o Tribunal Superior do Trabalho e a Universidade realizaram 2 grandes eventos em Brasília. Um, em 2000, quando o TST era presidido pelo ministro Almir Pazianotto Pinto, e idealizamos o primeiro encontro nacional sobre a legislação esportiva trabalhista, com a participação dos 17 ministros que integravam a Corte da Justiça do Trabalho, dirigentes da FIFA, da CBF, da Conmebol, das várias federações estaduais, além de jornalistas esportivos, professores e universitários. Lançamos, na ocasião, um livro fruto dos trabalhos ali desenvolvidos. Outro, em 2004, de igual relevância, foi promovido na gestão do ministro-presidente Vantuil Abdala, quando o TST e a universidade publicaram a obra Flexibilização da Legislação Trabalhista, com a presença do então vice-presidente da República ao seu lançamento. Aqui no Rio de Janeiro, em 2001, no Teatro da Cidade, organizamos o seminário sobre os reflexos do novo Código Civil na área trabalhista, ocorrido sob a coordenação do então juiz federal do trabalho do TRT da Primeira Região e coordenador à época do nosso curso de Direito, o juiz Alexandre de Souza Agra Belmonte, e com a participação de vários magistrados fluminenses, dentre os quais os desembargadores Ana Maria Cossermelli e Nelson Tomás Braga, que viriam a ser presidentes do TRT da Primeira Região, do então juiz federal do trabalho Guilherme Caputo Bastos, do TRT da 23ª de Mato Grosso, hoje ministro do TST desde 2007, e dos ministros Barros Levenhagen, Luciano Castilho e Milton Moura França, todos integrantes do TST. Aliás, o ministro Moura França se tornaria presidente do TST. E, para minha alegria, nesta noite, além da presença do ministro Levenhagen, quando da aposentadoria do ministro Moura França, sua vaga foi assumida pelo ministro Agra Belmonte em 2012, também presente nesta solenidade. Senhores, permitam-me quebrar o protocolo desta cerimônia neste momento e me dirigir ao meu amigo Levenhagen, um amigo querido, um irmão camarada, com o qual mantenho uma relação de amizade pessoal desde os idos dos anos 90, quando nos conhecemos, integrando um curso de altos estudos de política e estratégia, indicados que fomos pela Presidência da República. E durante um ano inteiro, participamos do mesmo grupo de trabalho, o Foxtrot, sendo eleitos por nossos pares, seus relatores. Viajamos, nesse período, alguns países da América do Sul e o Brasil de norte a sul, conhecendo em loco as riquezas, mas também as mazelas desse país continental. Muito aprendemos, com certeza. Muito estudamos, muito pesquisamos, e dezenas de trabalhos foram produzidos e encaminhados aos vários ministérios e demais órgãos dos poderes da República. E essa convivência, nascida desse convívio fraterno, continua viva 21 anos depois. Em 1995, por causa do curso que fazíamos
Levenhagen morou no aprazível bairro da Urca. E quando ele não ia nos fins de semana para Minas, sua mulher e suas filhas vinham para a cidade maravilhosa. Nossas mulheres, Jussara e Cláudia, as filhas dele, Manuela e Marcela, e a nossa filha, Aline, com as mesmas idades, brincavam e se divertiam. Minha mulher, nessa época, estava grávida da caçula Camila. Tempos bons, tempos saudosos, muitas alegrias nessa caminhada. Levenhagen e Jussara são hoje avós da linda menina Maria Clara, com 1 aninho e pouco de vida. E foi assim que eu passei a conhecer um magistrado de raro brilho intelectual, um pai extremoso, um marido dedicado, um filho atento. Sua mãe, Dona Teresa, ainda estava entre nós, e um irmão atencioso. Pude conhecer e passei a conviver com uma pessoa de grande caráter, probo, íntegro, humilde, generoso e de uma envergadura moral inigualável. Brilhante, simplesmente Levenhagen. Pois é, meu amigo Levenhagen, receba toda a minha admiração pessoal nesta noite, o meu carinho e a minha amizade sincera. Receba, senhor ministro Barros Levenhagen, este título e junte-o a todos os demais que ostenta. E saiba que, a partir de agora, ministro, o senhor também pertence às faculdades integradas Hélio Alonso. E assim, outorgo honrado a Vossa Excelência o título de professor emérito. Ao amigo Levenhagen, ao ministro Barros Levenhagen, paz, saúde, sucesso e tudo que o mundo puder reservar de melhor para você, para Vossa Excelência. O diretor-geral das faculdades Hélio Alonso, de acordo com as disposições regimentais, outorga o título de professor emérito ao excelentíssimo senhor ministro Antônio José de Barros Levenhagen, do Tribunal Superior do Trabalho. Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2016. Honrados, passamos a palavra a Sua Excelência, o senhor ministro Antônio José de Barros Levenhagen, do Tribunal Superior do Trabalho, para fazer o seu agradecimento. Eminente Dr. Paulo César Martinez Alonso, diretor-geral e coordenador da Faculdade de Direito das Faculdades Integradas Hélio Alonso, na pessoa de quem saúdo todos os professores, excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Belmonte, uma das grandes aquisições do Tribunal Superior do Trabalho. Mas eu estou aqui apenas para agradecer esse ato de nobreza e gentileza e generosidade de Sua Excelência, se me permitir, o meu amigo Paulo Alonso. Sua Excelência já revelou que desde 95 tivemos uma convivência muito fraternal, bastante íntima, e trocamos as melhores impressões e fazíamos parte do grupo Foxtrot. E, se Sua Excelência se lembra, esse grupo se dedicara ao estudo da implantação do Ministério da Defesa e que foi, afinal, acolhida no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso.
E o Paulo Alonso, se me permite essa quebra protocolar, ele se destacava pelo a envergadura de conhecimento, uma facilidade de convivência e uma pessoa justíssima. Ele não se dava por vencido naquilo em que ele achava que havia injustiça, mas em relação àqueles que eram merecedores de reconhecimento da parte dele, ele também não media palavras para fazer esse reconhecimento. E eu tive a sorte de tê-lo como companheiro, reconhecendo em mim valores que na realidade espelhavam os próprios valores dele. E por isso penso que essa alma gêmea frutificou ao longo desses anos, e 21 anos depois ainda compartilhamos desses mesmos ideais, e que me enche de orgulho. Eu não posso debitar essa homenagem que me é feita aos meus méritos. Muito do que Paulo Alonso disse brota do seu profundo e generoso coração. Certamente tenho méritos, porque sempre me dediquei à magistratura do trabalho e sempre costumava dizer: primeiro se cumpra os seus deveres para depois reivindicar direitos. Mas essa convivência com o Dr. Paulo Alonso foi extremamente edificante. Fizemos uma viagem por todo o país para conhecer as mazelas de um país continental. Tivemos a oportunidade de frequentarmos o Mercosul na época, composto de Paraguai, Uruguai e Argentina, e desenvolver um estudo que, afinal, foi produtivo, porque o estudo de estratégia e política é o objetivo dos escolhidos da área civil, era o de fornecer estratégias para o Poder Executivo. E me senti honrado de tê-lo ao lado lá na Foxtrot, quando nós desenvolvemos esse trabalho, que certamente teve lá uma continuidade no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, porque logo em seguida se implantou o Ministério da Defesa. E eu aqui, meu caríssimo amigo Paulo Alonso, não posso esquecer aquele pequeno descuido da minha parte numa das reuniões em que eu desavisadamente virei-me a um comandante e o tratei por capitão de mar e terra. Ele se sentiu ofendido, porque ele era comandante, mas eu não tinha ideia de capitão mar e guerra fosse comandante. Pedi desculpas imediatamente e continuamos a deliberar, etc. E tivemos companheiros também excepcionais. Mas de todos quantos eu tive a oportunidade de conhecer e que hoje influencia inclusive a minha vida pessoal, é Sua Excelência, o Dr. Paulo Alonso. Não tenho razões, mas para dizer o quanto me sinto honrado, o quanto esse título me distingue, e ele vem coroar, e isso digo de coração, 37 anos de dedicação exclusiva à magistratura do trabalho, alguns anos na promotoria de justiça, um pouco como juiz de direito, e ousei escrever, ainda quando promotor de justiça, aos 23 anos de idade, esse opus sobre fiança criminal. Era uma obra bastante didática, fazia uma introdução histórica sobre a fiança criminal e depois fazia considerações pragmáticas, muito ao estilo do meu pai, que escreveu obras sobre o Código Civil, processo civil, do casamento ao divórcio, o inquilinato, executivo fiscal. Eram obras destinadas aos estudantes e muitos da faixa etária de 50 anos o levaram em conta e se abeberaram
da simplicidade das suas obras. E teve esse desfecho que Sua Excelência Dr. Paulo Alonso teve a gentileza de retratar, porque, além de juiz de direito vocacionado, ele também era professor, jurista, e foi como professor até o final da sua vida. Dando aula de processo civil, foi acometido de uma síncope muito acentuada e faleceu na sala de aula, como ele queria. Não nos entristeceu, porque era o temperamento dele. E posso lhes dizer, porque eu tenho no meu pai uma figura exemplar, que sempre procurei seguir os passos, muito embora não conseguisse, porque ele está anos-luz, e estava e está anos-luz de mim. Em 1964, quando irrompeu o golpe militar ou a revolução militar, ele era juiz de direito de Passa Quatro, onde posteriormente eu fui ser promotor de justiça de Passa Quatro, coincidentemente terra natal do ex-ministro Dirceu. E na ocasião eram 9 filhos e o líder da revolução ou golpe era o governador Magalhães Pinto. E ele atrasara o pagamento dos vencimentos dos juízes por 5 meses. E numa cidade pequena como Passa Quatro, era comum naquela época se fazer compras na venda, com um fiadozinho da caderneta, no açougueiro e assim sucessivamente. Só que ao final de 5 meses ele estava devendo na cidade. E chegou-lhe ao extremo de ele perder a isenção, condições psicológicas de continuar julgando o juiz como juiz, se era devedor de boa parte dos comerciantes da comarca de Passa Quatro. E ele então fez algo ousado, corajoso, baixou uma portaria fechando o fórum, enquanto o governador de Minas Gerais, que na época estava em gozo de férias em Marataízes, não pusesse em dia os vencimentos da magistratura mineira. Não foi seguido pelos colegas. Logo, essa portaria chegou a Brasília e, na época, o MDB tomou conhecimento e, naturalmente, fez deu uma dimensão de como a revolta, a revolução, sobretudo o líder da revolta civil, estava tratando os magistrados mineiros. E Sua Excelência, o então governador, ao tomar conhecimento da repercussão do caso, determinou que se pusesse em dia imediatamente os vencimentos dos magistrados mineiros. Ocorre que ele nunca mais ascendeu na carreira. Ele entrava em lista, porque era um magistrado de escola, e sempre preterido, porque a nomeação era do governador, em sucessivas tentativas de ascensão funcional. Por juízes recém-chegados à magistratura, e a certa altura ele viu que, infelizmente, a grande vocação dele, que era a magistratura, o impossibilitava de dar passos maiores que a cultura jurídica o recomendava como desembargador do Tribunal de Justiça. E, desgostoso, pediu promoção para Diamantina e lá se aposentou. Mas Deus é muito complacente. Em boa hora ele se aposentou, porque retornou a Varginha e lá começou a escrever obras jurídicas, e ao tempo em que ele faleceu, em 1984, já tinham sido editadas mais de 6 milhões de obras em que ele redigira. Foi um professor de processo civil excepcional e, finalmente,
descansou em paz. Eu era juiz em Taubaté quando tive a notícia dessa síncope muito grande, corri até o hospital e quando me deparei com ele vi que não havia condições. Mas ele estava feliz. A expressão era de contentamento, de quem cumpriu o seu dever e o cumpriu muito bem. Então, todas essas palavras que o Dr. Paulo Alonso dirigiu ao meu pai me comovem sob maneira do que as palavras dirigidas a mim. Eu sou apenas alguém que tentou procurar traçar o projeto de magistratura de meu pai. E ele me dizia algo até interessante. Enquanto estiver na judicatura, não escreva livros, porque você pode correr o risco de escrever algo e repentinamente ser contestado, e aí fica um pouco desacreditado. Então ele sempre dizia, se você um dia ousar escrever alguma obra, faça-o depois da sua aposentadoria, porque evitará esse constrangimento. Mas voltando aqui a essa solenidade, que eu gostaria de registrar a presença da minha querida sobrinha, Francine Levenhagen, que é funcionária aqui no Rio de Janeiro já há algum tempo, mãe de Pedro, que faz economia, é uma sobrinha queridíssima. Tivemos um tempo de infância muito prazeroso, porque na época eu era um tio daqueles mais abertos, brincava muito com elas, etc. E ela me honra muito e eu sou extremamente, não diria agradecido pela menina sempre muito bonita, muito simpática, muito amiga, mas por ser a minha sobrinha preferida e, coincidentemente, minha afilhada. Então não tinha como. E fui afilhado dela quando terminaram o exército. 1 ano no exército e fui batizá-la com aquele corte de cabelo bem peculiar das Forças Armadas. Ela só não se assustou porque era muito novinha. Mas, enfim, de maneira que eu aqui teria de dizer de Blaise Pascal: o coração tem razões que a própria razão ignora. E por isso o meu coração está transbordante. Transbordante por esse título que me honra sobremaneira, deliberado por Sua Excelência o diretor, com o concurso de todos os professores, e dizer que se há mérito, o mérito, como já o disse, é espelho do mérito de quem me otorgou esse título, que virá coroar toda essa minha carreira de 36 anos de magistratura do trabalho. Muitíssimo obrigado, meu amigo Paulo Alonso. Muitíssimo obrigado a todos. Passamos a palavra ao diretor-geral das faculdades L. Alonso, professor Paulo Alonso. O ministro antes fará uma palestra sobre os aspectos da legislação trabalhista e após o encerramento da cerimônia. Com a palavra, o ministro Barros Levenhagen. Prometo, meu ilustre Dr. Paulo Alonso César Martinez Alonso, diretor-geral e coordenador da Faculdade de Direito das Faculdades Integradas L. Alonso, ser o mais breve possível. Não tão breve que não deixe um recado especialmente aos alunos de Direito, mas não extenso que, afinal, todos sejam atingidos pelos abraços de Orfeu e caiam no sono pela monotonia da expressão dessa palestra, que eu disse, e Sua Excelência, aí eu queria usar da minha autoridade, ministro do TST, mas jamais eu faria diante do amigo, porque quando ele me comunicou essa distinção, disse: você fará uma palestra. Eu falei: oh, mas que coisa!
porque o Tribunal Superior do Trabalho, e Sua Excelência o Ministro Alexandre Belmonte bem o sabe, é um volume de processos estarrecedor. Eu tentei conversar com Sua Excelência para dizer, olha, não tem como preparar um tema, porque exigiria de mim um tempo precioso, porque o tempo que eu tenho eu dedico sempre aos processos. Por isso, Sua Excelência, por sua conta, denominou que eu iria falar sobre esse tema. Mas, na realidade, o que eu queria salientar é o Poder Judiciário do Trabalho e, mais ao final, algumas questões da atualidade que estão a atormentar todos os cidadãos brasileiros. Aleomar Balieiro, grande comercialista e que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, publicou certa vez uma obra que hoje perdeu autoridade por causa da TV Justiça, intitulado Supremo Tribunal Federal, este outro desconhecido. Parodiando o grande ministro do Supremo Tribunal Federal, eu diria o Judiciário do Trabalho, esse outro grande desconhecido. E por que eu digo? Porque se fala a boca miúda e normalmente quem o fala não detém conhecimento suficiente, ao salientar que o Judiciário do Trabalho é protecionista porque deseja sê-lo. Ignora que ele é um órgão do Judiciário que aplica uma legislação protecionista e que há de sê-lo. Imagine se não fosse, estaríamos a viver aquelas mazelas da Revolução Industrial. Então, nós temos aqui uma superioridade jurídica do empregado, que é natural, com reconhecimento de direito, para se contrapor ao poder econômico do empregador. E o Judiciário do Trabalho, que aplica essa legislação protecionista, não pode sofrer essa pecha apenas porque aplica essa legislação trabalhista. E vejam que engraçado, o Código de Defesa do Consumidor, que é muito mais protecionista que a CLT e se inspirou nela, a Justiça Comum que o aplica, em momento algum recebeu essa pecha de justiça protecionista. Muito ao contrário, todos se ufanam em defender o consumidor. O Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, não se cansa de dar ênfase às decisões proferidas em prol do consumidor. E agora o Judiciário do Trabalho, que tem por missão constitucional a pacificação social dos conflitos, observando naturalmente aquelas regras colocadas na CLT, que o são e hão de ser o protecionista mesmo. Mas vai uma diferença entre protecionismo e paternalismo. Infelizmente, temos aqui e acolá alguns colegas que fogem à regra e se excedem no paternalismo. Ou ideologicamente a favor do empregado, ideologicamente a favor do empregador, e isso cria um mal-estar e coloca mais combustível a esses que têm uma visão míope do poder judiciário, esse outro desconhecido. Na realidade, bem próximo a essa questão da proteção que a CLT dispensa e há de dispensar ao empregado, coloca-se agora uma nova vertente, a vertente da preservação da empresa. Isso extraído daquilo que eu insisto com veemência, que a República Federativa do Brasil está baseada em dois valores fundamentais sociais: a livre iniciativa e a valorização social do trabalho.
E todos nós sabemos que os valores fundamentais, quer sejam humanos, sociais, de primeira, segunda, terceira geração, não são absolutos. E, eventualmente, em colisão, nós temos a regra da ponderação para saber em que momento nós teremos de prestigiar aqui ou acolá um desses valores para permitir que nós consigamos continuar na nossa tarefa, na nossa missão de pacificação social. O Judiciário do Trabalho não é um alimentador de conflitos, ele é um pacificador de conflitos. E nada melhor para pacificar conflitos aquilo que a longeva CLT, que alguns dizem vetusta, e eu digo sempre atual CLT, ela já dizia, é obrigatória a conciliação. E na época em que ingressara na magistratura do trabalho da 2ª região, e depois me removera para a 15ª, e por isso tenho a singularidade de ter 2 corações pulsantes, porque pulso o coração da 2ª região e pulso o coração da 15ª, e tem ainda um terceiro, porque afinal de contas eu sou mineiro. Fiz a minha carreira em São Paulo, por influência do meu pai, mas também não perdi as minhas raízes mineiras. Tanto que o pão de queijo ali é imprescindível, não é? E nós estamos numa encruzilhada muito séria. Quando o presidente do TST, em 2014, eu dizia numa entrevista antes desta palestra, que não é uma palestra, é uma interlocução com os caros professores e com os alunos, nós estávamos voando em céu de brigadeiro. Não se imaginava que o país estivesse numa situação de iminência de estado pré-falimentar. Qual não foi a surpresa que, ao virar do ano, o país era outro? Nós tínhamos, em 2014, 4, poucos por cento de desemprego. Hoje já chegamos à casa dos 12 milhões. Dirão, é a Justiça do Trabalho que fica dando direito demais aos empregados. Ora, convenhamos, isso é má gestão da economia. Escondeu-se algo que foi mal feito e que repentinamente se deu a conhecer em 2015 e causou abruptamente essa situação de descalabro na economia brasileira, e espero que não se descontem isso. Primeiro, nos coitados dos que vivem da Previdência Social. Não é justo que eles paguem pelos maus feitos que foram feitos durante essa gestão. Não quero aqui fazer juízo de valor, mas apenas constatação. E também agora, quando se pensa em modificar a CLT, em período de crise, aliás, o Brasil ele tem uma incontida atividade legiferante. Aqui se pensa que quanto mais eu mudo um código, mais cresce a vaidade humana. Tínhamos um Código 16 excepcional. Sim, ele tinha, o Código Civil de 16, um viés individualista do século XIX, que estava sendo reparado pela jurisprudência, e não havia necessidade de termos um novo Código Civil. Mas aí tivemos um novo Código Civil 2002, que no todo repetiu o de 1916, fazendo reparos que a jurisprudência já estava fazendo reparação naquele excesso de individualismo. Chegamos no Código de Processo Civil de 73. Tivemos alterações pontuais, mas aí se vem, não, vamos fazer um novo Código de Processo Civil. E o que acarreta isso? Bibliotecas inteiras ao chão.
bibliotecas inteiras ao chão. O Código de Processo Civil de 1916, obra-prima da inteligência jurídica nacional que se impôs no mundo inteiro, caiu. Clóvis Bevilacqua, todos os comentaristas de escola que hoje estão abandonados nas prateleiras do esquecimento. E aí o que vem em 2002? Aqueles que se arrojam, que se propõem a escrever, mas têm o talento desses grandes mestres que enriqueceram a nossa cultura jurídica civil, comercial. O Vetusto Código Comercial de 1860, eu lia Miranda Valverde, uma obra excepcional. Aí vem no Código Civil 2002, começa sociedade empresária. Antes era comerciante, depois empresário, e agora sociedade empresária. Na época se discutia se nós poderíamos ter uma sociedade unipessoal, porque no direito alemão da época existia, e o nosso Vetusto Código Comercial de 1860 não contemplava. E agora contempla. Mas vejam que a alteração é periférica, é só nomenclatura. Sociedade comercial unipessoal, sociedade empresária, coisas que não dá para entender essa descontinuidade do direito brasileiro. Parece que nós somos um povo que esquecemos as grandes conquistas que lhe antecederam e que deveríamos preservá-las. E aqui chego num ponto que toca de perto o direito do trabalho, a famosa terceirização na atividade fim. Não sei se sabem, mas a terceirização na atividade fim iniciou-se em 1980, no governo de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, no Concerto de Washington. Ali o neoliberalismo ele tomou proporções desmesuradas. E duas grandes potências hegemônicas acabaram influenciando todos os países periféricos. E o que veio para o Brasil, que tem como marca registrada o seu mimetismo. Nós não acreditamos nas nossas tradições. As nossas tradições são sempre muito fracas. É melhor que chamemos o que está de fora, porque o que está de fora é bem melhor daquilo que nós vivemos. Diga a um americano se ele trocaria a experiência que ele tem pela experiência que o Brasil desenvolve. Jamais. Diga à corte inglesa, lá o sistema judicial inglesa, se ele se abandonaria o sistema da common law para admitir, pelo menos, como admitiu, porque era integrante da europeia, comunidade europeia, da qual, infelizmente, está saindo, e com isso já está criando um problema sério, porque a Escócia, que não se dá muito bem com os ingleses, estão querendo aproveitar a saída da Inglaterra para se desvincular do Reino Unido e aderir à União Europeia, porque o direito escocês guarda muita semelhança com o nosso direito. Ele é tanto civil law como common law, de precedentes. É onde nós estamos chegando. Nós temos o sistema civil law, com as leis editadas, e temos o sistema de precedentes, que agora passam a valer. E houve uma revolução no recurso de revista, no TST, em que agora só é possível se estabelecer dissenso para subir do recurso de revista quando houver divergência entre tribunais que hajam sumulado a sua jurisprudência. Porque antes era facílimo. Pegava-se uma decisão de uma turma de um regional, outra turma de outro regional,
em vez de os regionais uniformizar eles mesmos a sua jurisprudência, quem estava uniformizando a jurisprudência dos regionais era o Tribunal Superior do Trabalho. Então foi um passo muito grande. Mas voltando à terceirização. E com esse mimetismo todo, essa voga enorme, porque é difícil resistir a essas potências neoliberais. Não tenho nada contra o capitalismo. Aliás, o direito do trabalho só viceja no capitalismo. Agora, há que se distinguir o capitalismo selvagem e também a democracia liberal. É aí que tem lugar o direito do trabalho. Não se ouve falar em direito do trabalho na China, não se ouve falar de direito do trabalho na Rússia, mão de obra quase que uma mercadoria, lá se trabalha insanamente inúmeras horas e cria uma competição completamente desleal em relação aos demais países. Os BRICS têm a grande desvantagem de unir democracias como a nossa, consolidadas, que passaram por duas situações traumáticas de impeachment, mas são democratas. Nós temos eleições, nós elegemos. E agora, com a alteração que se fez para proibir a doação por empresas, embora haja o risco de fraudes, e já se detectou que houve fraudes, né? Pessoas mortas que fizeram doações, algumas Minha Casa Minha Vida fizeram doações, certamente houve manipulação de CPF, mas o que falta no país que não deslancha? Saímos num período difícil na década de 90, superamos aquela torrente. A esperança veio para que nós, então, consolidássemos aquilo que Fernando Henrique Cardoso tanto lutara e tanto fora criticado. E chega o momento da esperança. E todos nós estávamos extremamente contentes, porque o país navegava e navegava no rumo certo, dando a sua devida atenção àqueles de extrema pobreza, que havia de ter mesmo. Mas sucede que a esperança cedeu lugar a uma frustração muito grande. Eu, pessoalmente, me senti não traído, mas completamente decepcionado. E penso que a grande maioria dos cidadãos brasileiros também sentiram esse gosto amargo de imaginar que teríamos uma força política que viria trazer a redenção do país. Mas o mundo político é feito desses viés. E por que eu faço essas intercalações? Porque o que está no Congresso, na terceirização, o projeto que saiu da Câmara, ele simplesmente contém aquilo que nós chamamos de normas brancas. Ou seja, não há um parâmetro que defina o que é a terceirização na atividade fim, libera-se tudo, não se leva em consideração o despreparo das empresas, dos empregados das empresas cedentes, e há uma correlação com o Código de Defesa do Consumidor, porque aqueles que, se aprovado a terceirização na atividade fim irrestrita, o empresariado terá que tomar cuidado, porque ali estarão não aqueles empregados que estão na empresa e se dedicam à empresa há anos e anos, mas outros empregados recém-chegados e que eventualmente poderão fabricar produtos com defeitos. E o Código de Defesa do Consumidor responsabiliza tanto a empresa que vende quanto o fabricante. E as penas são duríssimas, são duríssimas. Então, quando se fala em terceirização da atividade fim, não se pensa
exatamente nesse fato, nessa correlação, porque o Código de Defesa do Consumidor se inspirou inteiramente na CLT, e o empresariado corre o risco de ver o seu produto eventualmente apresentar defeitos e ele ser chamado à responsabilização juntamente com a empresa que vendeu este produto. De maneira que a grande expectativa é que predomine o bom senso, que se faça uma regulamentação, e o Congresso é soberano para isso. Se eu desejar fazer, não há como impedir, porque é um poder independente, tenho que respeitar a atuação dele, mas a expectativa é que eu faça de maneira a não arruinar de vez a situação de precarização dos direitos trabalhistas. Sobretudo nessa área de desemprego, porque a Constituição diz, no artigo, agora me falha a memória, que a toda política é de pleno emprego. Pleno emprego significa pleno emprego na empresa onde o empregado trabalha. Não é pleno emprego vindo de terceiros. E quando nos deparamos com essa situação no TST, havia uma lacuna, porque isso é um fenômeno econômico que chegou no Brasil. E o que diz o CPC? Na lacuna, o juiz não se exime de decidir alegando lacuna na lei. Ele tem que dar uma roupagem jurídica àquele fenômeno econômico. E o que fizemos? Não havia lei, usamos da analogia, ao invocar a Lei 6.019, a Lei dos Vigilantes, que é a atividade e meio, para chegarmos à conclusão que na atividade e fim não haveria possibilidade. E aí chegaram a dizer que estávamos a legislar como compatibilizar uma determinação de que o juiz não pode se eximir de julgar alegando lacuna da lei, quando ele atende o comando e dá uma roupagem jurídica a um fenômeno desvestido dessa roupagem jurídica, o acusam de estar legislando. Por isso causou-me muita surpresa que a terceirização na atividade, enfim, tenha sido guindada em repercussão geral por pretensa violação do artigo 5º 2 da CLT, da Constituição. Porque se sabe muito bem que o artigo 5º 2 rege as relações privadas. No direito administrativo, o administrador só pode fazer o que a lei manda. No direito privado, ele faz tudo quanto a lei não proíbe. Agora, se eu digo 5º 2 e não a lei, então faça-se laissez-faire do direito francês. Faça-se tudo segundo a vontade do mais forte. E o direito veio conter exatamente isso. Veio conter. Se não for essa a missão do direito, voltamos àquele período da justiça com as próprias mãos. E o país não vive só essa crise na área do direito do trabalho, na previdência. Algo de mais importante que ainda não se deu importância: a altíssima criminalidade que está avassalando este país, ceifando vidas e vidas, uma completa indiferença pela vida humana. Rouba-se um celular e não bastasse o roubo do celular, mata-se a pessoa. Como chegamos a isso? Como uma sociedade que se diz democrática, liberal, permite que se chegue a esse extremo de nós não podemos mais ter a liberdade de sair às ruas com segurança. Temos problemas muito grandes e confio no Congresso Nacional que há de dar uma solução satisfatória para todos esses problemas. Porque uma coisa é dizer que há 300 picaretas no Congresso Nacional e outra cultuar a atividade parlamentar, porque é um poder.
assim como não há ingerência do Legislativo no Judiciário, nem no Executivo, embora sejam independentes e harmônicos, façamos prece para que os nossos parlamentares sejam iluminados, para que tenham soluções razoáveis, soluções que aquietem a insegurança que permeia a sociedade brasileira, e não apenas nos grandes centros, também nos pequenos centros. A minha cidade de Itendu, e a Cláudia está ali, sabe, ela já foi alvo dos bandidos que explodiram o cofre do Banco do Brasil local para roubar dinheiro. Quando eles se sentiram pressionados nas capitais, evadiram-se para o interior. Mas eu tenho confiança no povo brasileiro. E eu aqui evoco um autor dos mais importantes. E quem o leu, eu sugiro que releia, e quem não o leu, eu sugiro que leia. De Ubaldo, João Ubaldo. Viva o povo brasileiro. Muitíssimo obrigado pela atenção. Gostaria de passar a palavra à presidente das organizações integradas, Zélia Alonso, professora Márcia Alonso, para um momento de homenagens. Eu não queria falar. Mas tudo bem. É uma honra tê-los aqui, os ministros Alexandre Belmonte, ministro Levenhagen, grande amigo professor Paulo. Raras as vezes nós temos a oportunidade de ter uma cerimônia como essa, e realmente é muito especial. Muito obrigada. Agradecer a presença dos coordenadores, professores, alunos e convidados. E a gente quer dar uma pequena lembrança aqui para os ministros, da faixa. Muito obrigada. E para o encerramento, então, desta solenidade, passamos a palavra ao professor Paulo Alonso. Eu acredito que esta noite seja uma noite de grande felicidade para todos nós, porque nós temos a honra de receber o ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Barros Levenhagen, que merecidamente recebe o título de professor emérito da nossa instituição, e acredito que a vinda de Sua Excelência ao Rio de Janeiro para receber essa outorga nos enche de orgulho, e ao mesmo tempo, depois de ouvir a sua palestra, e de fato em seu gabinete eu disse, qual é o tema que Vossa Excelência quer falar? Aí ele falou assim, deixem aberto. E eu resolvi criar um tema. E eu hoje, ao buscá-lo no hotel, eu disse assim, o tema da sua palestra é esse. Ele falou assim, não, mas não é esse, eu quero falar outro. Eu falei, então você fala. E ele acabou falando e proferindo um belíssimo discurso, uma belíssima palestra para nós, muito enriquecedora, e que trata efetivamente das questões brasileiras na área trabalhista e das grandes preocupações que todos nós temos de ter junto aos nossos parlamentares, né, para que esses parlamentares possam pensar bem e no exercício dos seus mandatos, sejam senadores ou deputados federais, eles possam entender o momento da gravidade política brasileira, econômica, social, moral e ética, e possam efetivamente honrar os mandatos que o cidadão brasileiro lhes outorga. É isso que nós esperamos dos nossos parlamentares em Brasília. Agradecer imensamente ao ministro Barros Levenhagen essa oportunidade, dizer que, a partir de agora, Vossa Excelência integra o corpo docente do curso de Direito da faixa. Agradecer muitíssimo a presença do meu querido amigo, igualmente amigo Alexandre Belmonte, que foi coordenador durante muitos anos na nossa universidade, e aqui alguns professores que lá estiveram, como Goethe, Eda, Leonardo, enfim,
e que participaram da sua coordenação lúcida e sempre exitosa. Agradecer a presença do professor Marcelo Turra, que muito nos honra como coordenador do nosso Núcleo de Prática Jurídica, da nossa presidente Márcia Alonso, dos nossos coordenadores, professores e alunos, e dizer aos alunos o seguinte, que tudo o que fazemos na faixa é em prol do aluno. A presença de 2 ministros num auditório, como está acontecendo no dia de hoje, mostra efetivamente o nosso compromisso com a qualidade daquilo que nós queremos passar e temos o compromisso de passar aos nossos alunos. Essa semana acadêmica, iniciada hoje, foi uma semana acadêmica que vem sendo discutida por nós há 4 meses. Estamos trazendo 119 atividades para a faixa no campus Botafogo e no campus Meia, nos 2 campi. É um evento, é um mega evento que nós estamos promovendo. Estamos promovendo com todas as áreas da faculdade, com todos os cursos que nós ministramos, que nós ofertamos na graduação, interligados à pós-graduação. Então, eu gostaria que vocês observassem a dimensão do nosso esforço, a dimensão do nosso trabalho, a dimensão do nosso respeito aos alunos e aos professores, à medida em que, juntos, certamente, construiremos não a faculdade deste momento, mas deixaremos um legado a todos aqueles que estudaram aqui e vão estudar ainda conosco. Nós acreditamos que a universidade ela tem que ser plural. Nós acreditamos que a universidade ela tem que ser, obviamente, universal. Acreditamos que formar um profissional hoje não é um profissional que se forma apenas na área do direito, na área do jornalismo ou na área da administração do marketing, mas é um profissional que se forma nessa área, mas que tem uma visão generalista de mundo. E nós acreditamos que isso nós estamos conseguindo fazer para a formação e a informação dos nossos alunos. Agradeço imensamente, por fim, a presença de todos, dizendo que a satisfação de tê-los hoje aqui, o ministro Levenhagen, o nosso grande homenageado, e o ministro Belmonte, nosso convidado, nos faz acreditar que nós estamos no caminho certo. Em certa ocasião, às vésperas do seu assassinato em Dallas, o presidente John Kennedy disse a uma comitiva que o visitava na Casa Branca que se ele não estava fazendo mais naquele momento é porque ele não sabia o que ele deveria fazer, além do que ele estava fazendo em prol do governo dos Estados Unidos, de questões em que ele estava envolvido na ocasião. E eu repito, se mais eu não faço para a faixa, é porque julgo que o que eu estou fazendo é aquilo que nós, nesse momento, podemos fazer. Mas que Deus sempre nos inspire para que nós busquemos, na proteção divina e na inspiração divina, outros caminhos que sejam tão exitosos quanto este que nós estamos buscando caminhar. É claro que na nossa travessia sempre existem algumas pedras, e são naturais essas pedras nos nossos caminhos, mas também com inteligência, com sabedoria, com simplicidade, humildade, com generosidade, nós vamos afastando as pedras e vamos caminhando para um norte crescente, para a chegada num porto mais seguro. E é essa caminhada segura que nós damos a todos os alunos que estudam conosco. Não é à toa que a faculdade é conhecida onde, em cada lugar tem um aluno da faixa, porque efetivamente em cada lugar tem um aluno da faixa. A faculdade completa 45 anos, e 45 anos de uma vida acadêmica ancorada na honorabilidade, na dignidade e na credibilidade daquilo que nós fazemos aqui. Então, em respeito aos alunos, sobretudo, que são a existência da faculdade, é que nós queremos dizer a vocês o seguinte: tudo é feito pensando em vocês. Porque se não fosse pensando em vocês, nós não estaríamos aqui nessa bela homenagem, outorgando um título de professor emérito ao ministro Barros Levenhagen. Então, que Deus proteja todos nós, que nos inspire, nos guarde e que nos reserve sempre a inteligência, sempre a lucidez, para que nós possamos juntos transformar esse país que precisa de transformação, que precisa de grandes mudanças. Mas esse país só será transformado efetivamente se todos nós estivermos juntos e observando o que o país necessita.
e possamos fazer a diferença em prol do próprio Brasil. O ministro Barros Levenhagen falou e citou João Baldo de Oliveira. E certamente a gente tem que realmente dizer, enfatizar e repetir. E viva o povo brasileiro. Muito obrigado a todos.